Início de mês. É hora de pagar as contas. Para quem não está com dinheiro no bolso, os cheques ainda existem, mas estão quase em desuso. Apenas 10% das transações bancárias são feitas com eles. Hoje em dia, quase todos os gastos vêm em uma conta só, porque o consumidor prefere mesmo fazer as compras com cartão de crédito. A tecnologia que está chegando para realizar essas diferentes formas de pagamento já faz parte do nosso dia a dia. Deve estar aí no seu bolso ou do seu lado, o celular. Atualmente, não é preciso sair de casa ou ligar o computador para fazer o pagamento de um boleto bancário igual a este. Basta ter um aplicativo com leitor óptico no aparelho ou digitar o código de barras que o dinheiro é debitado automaticamente da sua conta. Os celulares, hoje em dia, eles são verdadeiros computadores portáteis, né? Esses serviços de pagamento ficaram muito mais sofisticados. Eles têm uma câmera, eles podem ler um código de barras, eles podem ligar você a uma ilustração de algum produto que está à venda e aí você escolher comprar. O Brasil já possui quase 250 milhões de telefones móveis, número maior que o de habitantes. Esta comodidade pode ser o fim do estresse nas filas dos bancos. Os bancos desenvolvem cada vez mais softwares, né? Eles têm células de tecnologias, de TI, tecnologia da informação, que ficam só pensando nisso 24 horas por dia. São pessoas ali preparadas e que procuram cada vez mais buscar segurança, buscar todas essas questões. Essa tecnologia, ela vai se aprofundar cada vez mais. Gabriel tem toda essa confiança no serviço porque o utiliza desde 2006, quando foi implantado no país. Já seu Marcos, ele faz de 40 a 50 ligações por dia. Vai de um lado para o outro, sempre com o celular, mas não confia na nova tecnologia. Quando passa em termo financeiro de dinheiro e tudo para celular, eu já fico preocupado. É seguro sim, os sites, eles têm mecanismos de proteção, mas não existe proteção contra uma pessoa que sabe a sua senha. E você precisa proteger muito bem a sua senha, esse é basicamente o segredo da segurança em acesso à internet. Em países como o Japão, o serviço já está mais avançado. O padrão chamado de Near Field Communication, que deve chegar em breve aqui, permite que se pague uma entrada de cinema, por exemplo, só passando o celular em um visor. Simples assim. É bom a gente ir se acostumando, porque tudo agora vai ser feito com um clique. Pessoal, quando nós achávamos que tínhamos presenciado o maior escândalo de corrupção do mundo por conta dessa questão do mensalão, do petrolão, essa compra escancarada de votos aí por conta do impeachment, nós vemos que algo muito maior, tremendamente maior, eu vou dizer mais, gigantescamente maior, foi exposto às vistas de todo o mundo, apesar de que as pessoas ainda não compreenderam, não se deram conta, e eu noto que nem mesmo a imprensa internacional ainda não está divulgando isso adequadamente, talvez porque os jornalistas ainda vão mastigar muito isso aí até entender o que é que está acontecendo. E isso é de tal importância que vai afetar a vida de cada cidadão no mundo. É o chamado escândalo dos papéis do Panamá. Vou explicar rapidamente um pouco da origem disso. Tudo isso aí se originou de uma questão de uma firma de advocacia sediada no Panamá, que foi fundada, e vou colocar esse detalhe porque ele é bastante importante, até por causa de uma teoria que eu já estou fundamentando e vou passar a vocês, foi fundada pelo filho de um nazista nos anos 70, se eu não me engano, anos 77. O pai desse fundador teria lutado na Segunda Guerra Mundial e depois se colocado à disposição da CIA, parece que até para espionar os comunistas em Cuba. Agora veja que interessante, vamos voltar um pouquinho no tempo e juntar isso com a nossa teoria da tripartição aí, da luta pelo poder global no mundo, né? Dos globalistas ocidentais, dos eurasianos e dos islâmicos, né? Nós podemos notar que a maioria dos nomes envolvidos nesse escândalo está na facção eurasiana, ou seja, os comunistas, e na facção islâmica, ou seja, as pessoas que têm dinheiro de petróleo, né? E veja bem, essa empresa, ela administra dinheiro não é de grandes proporções. Nós não estamos falando assim de milionários, nós estamos falando dos grandes bilionários do mundo. E de repente aparecem os papéis, que eram papéis de propriedade dessa empresa, nas mãos de um jornal na Alemanha. Pesquisando um pouco, não se sabe explicar como é que esses papéis, são 11 milhões de documentos, foram parar nas mãos desse jornal. De uma maneira misteriosa foram parar lá. Esse jornal, que é de cunho investigativo, já espalhou esses documentos para serem analisados
para a imprensa do mundo inteiro. Parece que aqui no Brasil são 3 grupos jornalísticos de vertente investigativa destrinchando esses papéis, e já começaram a sair alguns nomes ali do meio, dentre um grande de destaque, Vladimir Putin. Nós temos pessoas aqui no Brasil envolvidas, como sempre, e como eu já disse, na facção eurasiana e na facção islâmica. Então nós podemos notar, e isso me parece, isso é uma mera opinião minha, que essa empresa talvez tenha sido já desde o início uma maneira de cooptar essas fortunas dessas 2 vertentes, e agora nesse momento essa grande armadilha se fecha e essas pessoas aí vão ser expostas ao mundo inteiro, e a acusação é de lavagem de dinheiro. Entendam isso, que foi a acusação que está sendo posta por enquanto na empresa, que dinheiro dos países, dinheiro da república, né, da república de cada país, dinheiro, né, do povo, teria sido desviado por esses líderes mundiais, e que esse dinheiro teria sido lavado, né? Então agora nós vamos ver, parece que muita coisa ainda tem que ser esclarecida, nada se pode afirmar, mas as acusações e as suspeitas no momento são essas. Se for isso, por que isso poderá afetar todo mundo? Porque, na minha opinião, daqui por diante se falará cada vez mais e mais e mais na necessidade de se acabar com o papel moeda, porque é através do papel moeda que se faz fraudes, que se desvia dinheiro. O papel moeda ele pode ser enterrado, ele pode ser levado para o exterior, enquanto que o dinheiro digital ele é facilmente rastreável, né? Então você pode achar ele, todos os passos, todos os bancos digitais aí por onde ele passou. Então esse grande escândalo, além de atacar grandes personalidades nessa guerra mundial aí por poder, ela também afetará a vida de todos nós, porque eu acho que vai se intensificar na imprensa, isso é um plano global, vai se intensificar aquele discurso de se acabar com o papel moeda. E obviamente nós sabemos que isso acabará acarretando num grande controle em cima das pessoas, em cima de cada indivíduo, desde o pequeno até o maior, porque se o dinheiro, o papel moeda no mundo inteiro acabar por conta desse escândalo, que me parece que vai se agigantar de tal modo que vai chegar a discutir esse ponto, e é esse o objetivo, o gol final deles, isso atingirá cada pessoa, porque cada um que tiver esse dinheiro digital e não tiver mais o papel moeda ficará, obviamente, nas mãos da pessoa que controlar o dinheiro digital. Ou seja, essas pessoas ficarão à mercê de comprar ou vender de acordo com a vontade de quem tiver o poder político e financeiro, né, do capital financeiro mesmo. Preste atenção, porque se você tem uma nota de R$50 no bolso, deve ficar ligado. Essa nota pode ser a prova de um crime. Estamos em um dos lugares considerados mais seguros do país, onde ninguém entra sem passar por um rigoroso sistema de revista. Aqui nascem os bilhões de reais que circulam todos os dias no país. É a Casa da Moeda, que fica no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O investimento milionário em segurança feito aqui não foi suficiente para evitar o que aconteceu dentro desse prédio em janeiro do ano passado. Você tem uma nota de R$50 aí no bolso? Se tiver, dê uma boa olhada nela. Confira a série e o número que fica nessa parte aqui da cédula. Se ela estiver entre a numeração BA 27787-201 e BA 27787-300, guarde bem essa cédula e preste muita atenção no que vamos mostrar agora. Essa é a misteriosa história de 100 notas de R$50 que sumiram de dentro da Casa da Moeda do Brasil. O Fantástico teve acesso exclusivo aos documentos da comissão interna que investigou essa história. Um segredo que foi guardado por mais de um ano pela presidência da instituição. Apesar de todo o aparato de segurança e de controle da produção, o sumiço do dinheiro foi descoberto por acaso, no dia 15 de janeiro do ano passado. A funcionária responsável pelo controle de qualidade de impressão percebeu que em uma folha havia um pequeno defeito. Um gerente decidiu então verificar se outros lotes impressos no mesmo dia estavam com o mesmo problema. Ele entrou no local que deveria ser o mais seguro do prédio, o cofre onde fica o dinheiro pronto para ser enviado ao Banco Central. Ao verificar os lotes, que são numerados e lacrados com plástico, encontrou um dos pacotes aberto.
Ao conferir o conteúdo, o gerente percebeu que em vez das 1.000 notas que deveriam estar ali, havia somente 900. 100 cédulas de R$50 tinham desaparecido. Quando as imagens do circuito interno de segurança foram revisadas, veio a descoberta de uma falha grave. A câmera número 3, que mostra o setor de embalagem de notas já prontas, não cobria toda a área. Ou seja, havia um ponto cego, um lugar onde alguém poderia estar sem ser detectado pelas câmeras. Segundo a Comissão de Investigação da Casa da Moeda, foi exatamente isso que aconteceu. As imagens não foram divulgadas. O que você vê aqui é uma simulação que segue a descrição feita pela comissão que analisou o vídeo. O operador trabalhava em uma máquina seladora que lacra o lote de dinheiro com uma embalagem plástica. Às 14 horas e 45 minutos do dia 14 de janeiro de 2011, uma luz vermelha se acendeu na linha de produção, indicando algum problema de qualidade. Nesse momento, o funcionário pegou o lote de dinheiro, ainda sem estar lacrado, e saiu do alcance da câmera. Enquanto isso, outro lote foi reposto na esteira por uma funcionária, um procedimento normal para dar continuidade à produção. O operador então aparece fazendo a conferência das notas que retirou. Ele devolve o lote para a máquina de embalagem, que aí lacra as cédulas. Em seguida, uma outra funcionária responsável por encaixar proteções de papelão nos pacotes de dinheiro percebe algo estranho no lote manuseado pelo operador. Ainda segundo o relatório da comissão de investigação, o operador se aproxima da funcionária e diz algo. A mulher, então, libera o dinheiro para o cofre. No dia seguinte, quando o sumiço já tinha sido descoberto, os funcionários pararam a produção e fizeram um pente fino para tentar achar o dinheiro. Até as máquinas de impressão foram desmontadas. Segundo a direção da Casa da Moeda, o lote de onde sumiram as cédulas só foi manuseado pelo operador da máquina seladora. Ele disse à comissão que não tem ideia do que possa ter acontecido. Já a funcionária contou que não se lembra do teor da conversa que teve com o operador e que pode ter sido algo sobre algum problema no empacotamento das notas. As ações do gerente também chamaram a atenção da comissão porque, ao conferir o maço em que faltavam as cédulas, ele jogou o lacre fora e tinha o nome de quem fechou pela última vez o pacote de dinheiro. Na época em que o dinheiro sumiu, a instituição estava modernizando as linhas de produção. Segundo o texto do relatório, os funcionários não davam conta do trabalho e, por isso, havia até cédulas inacabadas, impressas pela metade, se acumulando no meio da gráfica. E várias eram guardadas até em sacos de lixo. Sem descobrir onde foi parar o dinheiro sumido e sem ter certeza do que aconteceu no dia 14 de janeiro de 2011, a comissão acabou sugerindo, em dezembro, o arquivamento do caso. A exteriorização do episódio, diz o relatório final, ecoa de forma negativa junto à sociedade, arranhando com certeza a imagem de empresa segura. Só agora, 8 meses depois da investigação ter terminado, a presidência da Casa da Moeda decidiu comunicar o caso à Polícia Federal. Para o delegado, a demora foi um erro. Eu considero um equívoco. Tomou conhecimento do fato, comunica à Polícia Federal para instaurar o procedimento criminal, inquérito policial. O presidente da Casa da Moeda na época era Luiz Felipe Denucci. O afastamento dele da instituição nada tem a ver com o sumiço das notas. Denucci foi exonerado do cargo em janeiro, depois de denúncias de que teria recebido propina de fornecedores da Casa da Moeda através de empresas no exterior. O superintendente Álvaro Soares, que já ocupava o cargo quando as notas sumiram, acredita que a quantidade de cédulas desaparecidas foi pequena e que o processo é seguro. O controle existe, tanto nós estamos falando de 10, 100 cédulas em 4 bilhões, né, que é o programa anual desse ano. Se você tem um controle que deteta o desaparecimento de 100 cédulas num volume desse, significa que você tem um controle e que esse controle é efetivo. É aceitável nessa produção se perder uma cédula? Não, não é aceitável, não é aceitável perder nenhuma. Mas foi perdido. Acontece, e se acontece tem que ser apurado. Isso historicamente é feito. Essas notas, vocês não sabem onde elas estão? Não, pode estar, sim, não. Sim ou não? Não. Onde será que elas estão? É uma boa pergunta. O que é que vai acontecer para a investigação se uma dessas notas aparecer na rua, circulando? Aí fica solidamente provado
que realmente houve a subtração e a prática do crime. Essa é a prova que a Polícia Federal precisa. A investigação também vai tentar apurar se outros desvios já aconteceram. Depois que máquinas lacram o dinheiro, a Casa da Moeda envia os lotes para o Banco Central. De lá, as cédulas vão para as centrais de distribuição do Banco do Brasil e delas para os bancos comerciais. O Banco Central diz que não reconfere as cédulas. O Banco do Brasil não se pronunciou. Agora, a Polícia Federal quer saber se pequenas quantias poderiam ser desviadas dentro da Casa da Moeda e o sumiço ser percebido apenas quando o dinheiro chegasse às agências do varejo. Nesse caso, os suspeitos se multiplicariam. A Casa da Moeda alega que é impossível que pacotes abertos saiam de seus cofres. O Banco Central, responsável por colocar o dinheiro em circulação, informou que essas notas são válidas. É importante deixar claro que quem tem uma dessas cédulas não cometeu crime nenhum e ainda pode ajudar nas investigações. Confira no site do Fantástico o número de série das notas que sumiram. Caso você esteja com alguma delas, procure a polícia.